Boa tarde para todos, glória a Deus. Vamos iniciar mais um período de leitura do Novo Testamento, dando continuidade agora no livro de Atos, que a gente está lendo. O segundo livro, do nosso propósito, o primeiro foi João e agora vai ser Atos, está sendo na realidade. Então, olha lá, Atos, hoje a gente vai ler, 10, 11 e 12. Estão comigo? Olá, boa tarde, tudo bem? Olha lá, Atos 10, a partir do capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora 6, a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam a comida, sobreveio-lhe um êxtase. Então, viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz que se dirigia a ele: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isto por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta, e chamando, indagavam se estavam ali hospedados Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: Aqui me tendes, sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Mas Pedro levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que, por volta desta hora, estava eu observando em minha casa a hora 9 de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, fizeste bem em vir.
Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunhos de que por meio do seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Versículo 44. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Então aqui, nesse capítulo, nós vemos o chamado aos gentios, né? Então, Pedro e os apóstolos, eles ainda estavam ali somente pregando aos judeus, né? Sobre o Messias, sobre o Cristo. E nesse capítulo nós vemos Deus mostrando essa visão a Pedro, que ele podia sim pregar, né? Ele podia, o significado daquela visão era para ele estender, expandir esse evangelho. E tudo o que aconteceu ali na casa, né, do Simão Curtidor ali, de Cornélio, e todas essas pessoas ali, a gente vê o Espírito Santo sendo derramado também sobre os gentios, e por isso os judeus ficaram admirados, porque eles não tinham ainda essa revelação que era para toda essa expansão, né, e ser expandido. E o mais interessante aqui, a partir do versículo 44, a gente vê que Pedro falando, então, ali em 47, porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, né? Assim como nós receberam o Espírito Santo. Então muitas vezes as pessoas podem até nem ser batizadas na água, e elas podem ser batizadas no Espírito antes de serem batizadas nas águas. Então aqui a gente vê esse movimento aqui também. Vamos lá, capítulo 11. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope orando, e num êxtase tive uma visão, em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol baixado do céu, pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. E fitando para dentro deles os olhos, vi quadrúpedes da terra, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Ao que eu respondi: de modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou em minha boca qualquer coisa comum ou imunda. Segunda vez falou a voz do céu: ao que Deus purificou, não considere comum. Isto sucedeu por 3 vezes, e de novo tudo se recolheu para o céu.
E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que estávamos 3 homens enviados de Cesareia para se encontrarem comigo. Então o Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também estes 6 irmãos e entramos na casa daquele homem. E ele nos contou como vira o anjo em pé em sua casa e lhe dissera: envia a Jope e manda chamar Simão, por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras mediante as quais serás salvo tu e toda a tua casa. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Glória a Deus. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre, de Cirene e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo 1 ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. E apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Os discípulos, cada um conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia. O que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos presbíteros por intermédio de Barnabé e de Saulo. Amém? Capítulo 12. Por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos. Tendo feito prender, lançou no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardando no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te e calça as sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem o fez entrar,
mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles lhe disseram: estás louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão e acrescentou: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para o outro lugar. Sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido a Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não o achando, submetendo as sentinelas a inquérito, ordenou que fossem justiçadas. E descendo da Judéia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Ora, havia séria divergência entre Herodes e os habitantes de Tiro e de Sidom. Porém, esses, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de alcançar o favor de Blasto, camarista do rei, pediram reconciliação, porque a sua terra se abastecia do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de trajo real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo clamava: é voz de um Deus e não de homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor o feriu, por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes, expirou. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprido a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. Amém? Glória a Deus. Nós lemos aí, estamos lendo o início da igreja, né? Ali os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contam a história de Jesus, o ministério de Jesus, os milagres ali, as profecias do Antigo Testamento sendo cumpridas em Cristo. E agora em Atos nós vemos a ação da igreja, né? Através do Espírito Santo, nos homens, né, que Deus designou nos apóstolos ali, iniciando a primeira igreja, a igreja primitiva. E eles ali também tinham muitas dificuldades, eles tinham muitas... ainda eles, imagina que eles ainda estavam vivendo a palavra, eles somente tinham a Torá, né, e próprio testemunho de Cristo, então era muito difícil ali para eles também compreender muitas coisas do reino de Deus, e eles tinham muitos desafios no começo da igreja, que era preservar a chamada, né? Preservar o evangelho que foi pregado através de Jesus, e Jesus deu a eles, né, essa missão de cumprir o chamado do evangelho. E aqui nós lemos ali o começo da igreja, com muita perseguição. Então logo após, Jesus já era perseguido, né? E logo após, na ascensão ali dos discípulos, eles sendo batizados no Espírito, e tudo isso acontecendo com a igreja através do próprio Espírito Santo, né? Nós vemos muito esse início da igreja perseguida, né? Logo após este evangelho, logo após esta parte da história, da morte de Jesus, a ressurreição e o início da igreja, logo que a igreja começar a se fortificar nesses ambientes ali, nessa região de Antioquia, onde Pedro pregou, iniciou a pregação, e depois Paulo se converteu, e ele então também dissolveu, né, e perseverou ali na pregação do evangelho nas regiões, e foi até Roma. Depois a gente vai ler isso mais também pra frente. Então a gente vê uma consolidação da igreja nesse lugar, e a gente vê então uma perseguição cada vez mais forte. Depois deste momento, do início da igreja, nós vemos a igreja perseguida, e isso se estende ali até mais ou menos 300 depois de Cristo. Então teve muita perseguição, teve muitas dificuldades, né? Mas Jesus estava com eles ali através do Espírito Santo, ungindo e mostrando o lugar que eles tinham que ir, o que tinham que fazer. E é interessante ver esse momento da história. Os teólogos de hoje falam que nós estamos dando continuidade na igreja de Atos, né? Nós somos o capítulo 29 de Atos, né? Dando continuidade. Por quê? Porque aqui Atos ele inicia com a história da igreja, e nós ainda continuamos vivendo isso, né?
a história, a igreja contemporânea de hoje, tudo que a gente tem vivido, é interessante a gente ver como as dificuldades deste povo também, né, a forma como eles eram e os recursos que eles utilizavam naquela época é muito interessante ver. A questão da comunicação que eles tinham, a forma como Deus fala através de visões, de sonhos, de confirmações com o outro vem na porta, Deus já tinha falado com você, o outro vem na porta, então é interessante ver a ação do Espírito Santo ali e como nós podemos utilizar isso e ter esse feeling, vamos dizer assim também, em como ver a manifestação, né, do Espírito Santo para que a gente possa dar continuidade no Evangelho. Essa é a nossa missão como igreja, pregar, cuidar disso que foi pregado por Jesus, né, e dar continuidade até o fim, pregar o Evangelho do Reino de Deus, né, que nossa terra não é aqui, nós somos peregrinos em terra estranha, precisamos viver e pegar o máximo de pessoas possível. E glória a Deus por isso, é muito, muito bom poder compartilhar esse tempo com vocês, amo vocês. Terminamos então nossa leitura e amanhã estaremos aí novamente, capítulo 13, 14 e 15 de Atos, tá bom? Um beijo pra vocês, muito bom ver vocês aí. Um beijo. Até!